Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem com vocês? E aí, como está o roteiro de estudos da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária? Estão seguindo o roteiro? Estão participando lá do blog, mandando as dúvidas, realizando as atividades lúdicas, as atividades de percurso? Se estão, parabéns. Se não estão, vamos lá, vamos seguir o roteiro de estudos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as classificações das despesas públicas. Então, hoje é a nossa web aula 4.1. Despesas públicas, classificação das despesas orçamentárias. Vamos lá para os nossos slides. Então, o que são despesas públicas? São conjuntos de dispêndios realizados pelos entes públicos para funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Então, as despesas públicas, elas se desdobram em despesas orçamentárias, que são aqueles gastos para manutenção das funções de governo, e nós temos as despesas extra-orçamentárias, que são aqueles gastos que não têm relação com o orçamento. Um exemplo é aquele recurso que é descontado do servidor a título de pensão alimentícia. Então, é um tipo de despesa extra-orçamentária que não transita pelo orçamento público, ok? Vamos agora às classificações, lá nos slides. Bom, segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, então nosso foco aqui é para o manual que faz o quê? Criou de uma maneira uniforme padrões de classificação da despesa orçamentária que devem ser seguidos no PPA, na LDO e na Lei Orçamentária. Então, a primeira classificação que nós vamos estudar hoje é por esfera orçamentária. Então, a esfera orçamentária, depois nós temos a classificação institucional, que é definido pela instituição. Depois nós temos a classificação funcional. Depois a classificação programática. Depois classificação por natureza de despesa, depois por modalidade de aplicação e depois por identificador de uso, identificador de resultado primário, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre cada uma dessas classificações. Então, a primeira classificação que nós temos é a classificação por esfera orçamentária. Então, onde está definido a classificação por esfera orçamentária? Então, vamos lá. A classificação por esfera orçamentária, ela é definida onde? Ela é definida lá na Constituição Federal, no artigo 165, que classifica o orçamento em orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimentos. Dessa forma, o orçamento fiscal, ele engloba algumas funções do governo. Para a gente conseguir diferenciar o que é um orçamento fiscal e um orçamento de Seguridade Social, peço que vocês prestem atenção no próximo slide. Então, eu tenho aqui, nas web aulas anteriores, eu apresentei para vocês o programa 316 do PPA, do orçamento da Prefeitura aqui de Porto Velho. Então, este programa,
ele é classificado, se vocês forem lá no PPA, que eu cito aí no roteiro de estudos de vocês, na página 89, vocês vão conseguir verificar que esse programa 316, medicamento consciente, ele está classificado na esfera orçamentária Seguridade Social. Lá no roteiro de estudos de vocês, eu marquei de vermelhinho essa informação no PPA. E esta informação também vocês conseguem identificar lá na Lei Orçamentária de 2020, certo? Vamos continuar agora. Então, nós temos aqui agora a classificação institucional. Como é que funciona a classificação institucional? Então, ela funciona da seguinte forma: ela reflete a estrutura de alocação de créditos orçamentários em 2 níveis hierárquicos. Então, o primeiro é o órgão orçamentário. Então, aqui nós temos o órgão orçamentário aqui. E depois a unidade orçamentária. Na unidade orçamentária, agrupam-se os serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição. Então, vamos explicar isso para vocês como é que funciona. E nós temos também, além da unidade orçamentária, em alguns casos, a gente tem da unidade orçamentária, a gente tem outras agregações, que é a unidade administrativa. Como é que funciona a unidade administrativa? Tem algumas situações que até a unidade orçamentária não é possível alocar todos os órgãos que estão vinculados àquela unidade orçamentária. E o que a gente faz, então? A gente cria a unidade administrativa. Exemplificando aqui para vocês, nós temos a Secretaria de Segurança e Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia, certo? Ela é uma unidade orçamentária, certo? Mas o que acontece? Vinculado a essa secretaria, nós temos várias unidades administrativas, como, por exemplo, o Comando da Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, o Batalhão do Policiamento Preventivo e dentre outros, ok? Bom, agora vamos a uma classificação institucional do governo federal. Então, no governo federal, a gente classifica da seguinte forma. Então, vamos utilizar aqui o órgão 26, que é o Ministério da Educação, certo? Então, nós temos o que? O Ministério da Educação e nós temos a unidade orçamentária, que é o Instituto Federal de Rondônia, que está marcado aqui, olha, pelo código 421, que é formado por 3 dígitos. Lembrando que essa classificação institucional é definido pelo poder, certo? Então, vamos agora voltar lá no programa 316, que é aqui da Prefeitura de Porto Velho. Então, este programa, ele está vinculado, então nós temos que esse programa está vinculado ao órgão, se vocês forem lá na página 89 do Plano Plurianual e na página 225 da Lei Orçamentária, vocês vão conseguir identificar que o programa 316, ele está vinculado ao órgão 08, que é a Secretaria Municipal de Saúde, e a Unidade Orçamentária 31, que é o quê? O Fundo Municipal de Saúde. Ok? Lembrando que a classificação institucional é definida na própria estrutura administrativa do poder. Tá ok? Bom, agora vamos para a classificação funcional, que segrega as dotações orçamentárias em função, subfunção
Em que área a ação governamental está vinculada a essa despesa? Isso é definido onde? Isso é definido lá na Portaria Interministerial 42 de 99. Então, a gente tem aqui a Portaria 42, que definiu a classificação das funções e subfunções que estão alocadas a quê? Tanto ao Poder Executivo, tanto a União, como os estados, como os municípios, vão utilizar essa classificação definida na portaria, ok? Então, a classificação funcional é representada por 5 dígitos. Então, a gente tem os 2 dígitos, que são as funções. Então, exemplo, função 10, saúde. Aí, nós temos função 8, que é Seguridade Social, função 9, Previdência Social. São algumas funções do governo. Então, a função quase sempre está relacionada à missão institucional do governo. Exemplo, cultura, educação e saúde, que são representados conforme a portaria por códigos, certo? Bom, agora vamos ver algumas dessas funções definidas lá na portaria. Lembrando que no roteiro de estudos de vocês, eu deixei o link da portaria que vocês podem acessar todas as funções e as subfunções. Lembrando que você pode alocar uma subfunção com uma função não correspondente. O que quer dizer isso, professor? Então, eu tenho aqui um exemplo que eu trouxe lá nos slides, a função educação 12, certo? E nós temos a subfunção 361, 362, então a gente tem aqui ensino profissional, que é no caso do IFRO, a subfunção 363. Neste caso, nós podemos ter, além dessas subfunções, utilizar outras subfunções com a função 12. Tá certo? No caso de capacitação de pessoal, a gente tem que verificar qual subfunção que nós vamos utilizar para esta demanda da instituição. Tá ok? Bom, aí nós temos, só lembrando aqui para vocês, voltando lá ao nosso programa 316, que é medicamento consciente, que o link está lá no roteiro de estudos de vocês. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão verificar lá que este programa está vinculado a qual função? Função 10, que é saúde, que é um orçamento da Seguridade Social, e a subfunção 303, que é suporte profilático e terapêutico, ok? Bom, vamos continuar aqui com a classificação programática. Então, o que é a classificação programática? É o agrupamento para a realização dos objetivos estratégicos definidos no plano plurianual. Vocês viram que eu iniciei a aula falando sobre o programa 316, que está lá no PPA da Prefeitura de Porto Velho, que com certeza o da Prefeitura do município de vocês também tem o quê? Tem o programa lá no PPA que, ano a ano, vão sendo selecionados programas específicos para serem executados na lei orçamentária. Então, este programa, ele vai lá para a LOA, certo? É agrupamento. Surge uma demanda da sociedade e o governo, ele cria políticas públicas e esse programa vai se materializar em ações para tentar resolver o problema ou então minimizar esse problema. Porque muitas vezes as demandas sociais são muitas e os recursos do orçamento é pouco. Então, a gente consegue muitas vezes minimizar o problema, certo? Agora vamos lá. Aí nós temos a classificação dos programas. Os programas, eles podem ser finalísticos,
são ofertados bens e serviços diretamente à população e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores. Nós temos também programas de apoio a políticas públicas e áreas especiais, que são voltados à oferta de serviço ao Estado, com a gestão de políticas e para o apoio administrativo. Então, o primeiro programa aí, finalístico. Então, neste tipo de programa, se oferta à população bens e serviços. Então, nós temos lá no nosso exemplo, que nós utilizamos aqui, o programa 316, é um programa finalístico. Por quê? Porque ele oferta um bem, que é o medicamento, para a população de Porto Velho. Eu creio que aí também no município de vocês, como é um recurso federal, parte dos recursos que compõem este programa vem do SUS, então eu creio que a maioria dos municípios tem essa questão de distribuição de medicação aos seus munícipes. Bom, vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui o programa, que é um instrumento de organização governamental. Então, eu já trouxe aqui para vocês o programa 316. Ele se materializa em ações que podem ser o quê? Projetos. Então, o que são projetos? São aquelas ações que têm início, meio e fim. Exemplo, construção de um espaço para distribuição de medicamentos na Zona Leste aqui de Porto Velho. É um exemplo de um projeto. Bom, atividades são ações contínuas. Então, vamos lá. Distribuição de medicação aos munícipes de Porto Velho. É um exemplo de atividade. Então, lá no programa 316, nós temos algumas ações que são atividades. Então, nós temos lá a ação 2032, lembrando que as atividades, elas são grafadas lá, tanto no PPA, como na LDO, como na LOA, iniciando-se por números pares. Então, 2, 4, 6 e 8, tá certo? A maioria sempre inicia por 2, tá? Adota-se esse padrão aqui no Brasil. Então, nós temos essa primeira ação, que é apoio ao programa de atenção à saúde, hipertensão e diabetes. Então, um programa específico que faz a distribuição desses medicamentos. Depois a gente tem um outro programa, tem a outra atividade que faz parte do programa 316, que é a aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica, que é o 2627. E depois a gente tem a outra atividade, 2661, que é manutenção da assistência farmacêutica. São aqueles gastos para manter em funcionamento esse programa, como pessoal e outros gastos, ok? Bom, e as operações especiais? Nesse caso específico do programa 316, que eu cito, ele não engloba operações especiais, porque o que são as operações especiais? Aí nós vamos estudar um pouquinho os conceitos dessas ações agora para melhor compreensão de vocês. Bom, vamos lá. Então, nós temos o programa, que é um instrumento de ação governamental que articula iniciativas pública e privada, visa a solução de problema ou demanda social, mensurado por indicadores, metas e custos estabelecidos no PPA. Então, se vocês forem lá no PPA 2018-2021 aqui da Prefeitura de Porto Velho, vocês vão conseguir identificar qual é o objetivo do programa 316. Lá está descrito: promover o uso racional do medicamento. Bom, aí apresenta indicadores. Então, vamos lá. Quantos % de medicamento esse programa pretende disponibilizar aos munícipes?
Então, se você for lá, aparece assim 80%. O que significa esse 80%? Significa que de uma relação municipal de medicamentos essenciais, dos 352 medicamentos, eles pretendem manter pelo menos 80% desses medicamentos que estão lá nessa lista. Eu creio que todos os municípios também constroem essa lista desses 352 itens. Pelo menos 80% desses medicamentos devem ser ofertados aos munícipes daquele local, ok? Bom, continuando agora, o que são ações, resulta em produtos, contribuem para atender o objetivo. As ações, então, elas podem ser projetos, atividades e operações especiais. Aí nós temos projeto, resulta em um produto que aperfeiçoa ou expande a ação do governo, é limitado no tempo. Então, um exemplo, construção de um espaço para o estoque e distribuição dos medicamentos lá na Zona Leste. Então, é um exemplo de projeto. Vai construir, ele tem um limite de tempo. Geralmente, dá origem a atividades ou expande, aperfeiçoa as existentes. Aí nós temos as atividades, que é permanente e contínuo no tempo, resulta em produto necessário à manutenção da ação do governo, visa a manutenção dos serviços públicos ou administrativos já existentes. Aí nós temos agora as operações especiais. Então, vamos lá. O que não se enquadra em projeto nem atividade são classificados como operações especiais. Então, são despesas que são classificadas como operações especiais e são grafados tanto no PPA como na LDO e na LOA pelo zero. Então, elas sempre iniciam com o zero. Então, são exemplos de operações especiais lá nos slides. Amortização de encargos. Então, o seu município fez uma operação de crédito. Ele tem que pagar esse empréstimo. Então, ele vai pagar em forma de quê? De amortização. Pagamento de sentenças judiciais. Operações de financiamento e indenizações. São alguns exemplos de operações especiais. Ok? Bom, agora vamos classificação das despesas por natureza. Elas podem ser classificadas por categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa. Agora vamos às classificações de categoria econômica. Então, as categorias econômicas, do mesmo jeito que as receitas são classificadas em correntes e de capital, as despesas também são classificadas como corrente e de capital. As correntes não contribuem para a formação ou aquisição de um meio de capital. Já as despesas de capital contribuem para a aquisição de um bem de capital. O que é um bem de capital? Uma obra, construção de um posto de saúde, certo? Então, uma obra. O que mais? Os equipamentos para instalar aquele posto de saúde. Então, é um outro exemplo de bem de capital. Bom, agora vamos para o grupo de natureza de despesa, que é um agregador de elemento de despesa orçamentária com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. Então, nós temos lá a primeira classificação, que é despesa corrente. Então, lembrando que a despesa corrente, ela é grafada inicialmente pelo número 3. Então, despesa corrente, categoria econômica 3, categoria econômica 4, são as despesas de capital. E o grupo de natureza de despesa. Aí as correntes se subdividem em pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes. Então, é o grupo de natureza de despesa que se classifica a despesa corrente. Depois a gente tem a despesa de capital, que são o quê? Os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. Então, as inversões financeiras são aqueles bens que o governo compra que já estão prontos. São exemplos de inversão financeira.
E amortização da dívida é o pagamento daquela operação de crédito que o seu município fez para iluminação pública, por exemplo, para construção de uma escola. São exemplos de gastos, né, de uma operação de crédito que foi feita que no futuro será paga. E essa despesa se classificará como despesa de capital, amortização da dívida. Aí nós temos também a reserva de contingência e a reserva do regime de previdência social, que hoje a maioria dos municípios tem o seu próprio regime. Bom, agora vamos para a modalidade de aplicação. Indica o quê? Indica se os recursos são aplicados diretamente pelo órgão ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da federação e suas respectivas entidades. O que quer dizer isso, professor? Então, nós temos aqui, eu trouxe 3 modalidades. Então, vamos lá. Eu trouxe a modalidade 50. O que significa? Então, quando você vai lá no orçamento público, aí nós temos um exemplo, é a merenda escolar. Então, a merenda escolar, na maioria dos municípios, não é executada pela prefeitura. O que acontece? Ele transfere esses recursos para o conselho de merenda, para as APPs das escolas. Funciona mais ou menos dessa forma. Então, lá no orçamento, como esse recurso, essa compra não vai ser feito pela prefeitura, e sim pela APP ou pelo conselho de alimentação escolar, lá no orçamento, essa despesa é classificada como 50. Então, vai ficar assim, 3, que é despesa corrente, tá? A natureza é 3. E 50 é a modalidade de aplicação. Significa o quê? Significa que outra pessoa vai executar aquela despesa. Aí eu trago aqui para vocês também um exemplo da modalidade 90. Na modalidade 90, significa que o próprio órgão irá executar essa despesa. Então, voltamos aqui ao programa 316, medicamento consciente. Se vocês forem lá e verificar, vocês vão ver o quê? Que tem vários elementos de despesa. Então, tem o 3,90. Significa o quê? Significa que a Prefeitura de Porto Velho vai comprar os medicamentos, vai fazer o processo licitatório, comprar os medicamentos e fazer a distribuição, certo? Então, a modalidade de aplicação busca identificar isso. Isso é tudo definido pelo manual de contabilidade. Bom, continuando agora, a gente tem os elementos de despesa, que são vários. Lembrando que lá no roteiro de aprendizagem, eu mostro todos para vocês. Então, vamos lá. Compra de medicamento aqui no orçamento de Porto Velho. Então, nós temos aquisição de medicamentos. Eles classificaram como 30, que é material de consumo, certo? Então, nesse caso, os medicamentos são classificados como material de consumo, mas a gente tem outros, por exemplo, vencimentos quando é pagamento de salário. Então, nós temos ali vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, que é o elemento de despesa 11. Lembrando que no roteiro de aprendizagem de vocês, no roteiro de estudos, eu apresento todos os elementos de despesa. E lá no manual também está disponível, tá bom? Bom, finalizamos aqui este momento sobre a classificação por identificador de uso. Vocês dão uma olhadinha lá no material do roteiro de estudos e sobre a classificação das despesas por resultado primário. Vocês também dão uma olhadinha lá no material do roteiro de estudos de vocês para melhor compreensão, que os conceitos são bem próximos das receitas, tá bom? Bom, agora eu vou apresentar para vocês as referências que nós utilizamos para construir esses slides.
Lembrando que eu sugiro para vocês, inclusive eu recomendo no roteiro, a leitura dessa segunda obra aí, Lima, Orçamento, Contabilidade e Gestão no Setor Público, sobre essa temática. E aqui finalizamos essa nossa web aula 4.1. Agradeço vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.